É uma grande honra estar aqui diante dos internautas, dos amigos e dos alunos. Hoje vamos iniciar mais um assunto sobre o Código Penal, né? Ou seja, o Estatuto Repressivo. Vamos falar hoje sobre o estelionato. O estelionato, já estão mandando perguntas aqui, né? Ele está na parte especial do Código Penal, porque tem a parte geral e a parte especial, né? E é o artigo 171, que é obter para si ou para outrem vantagem lícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício ardil. O que é isso, ardil? É a astúcia, né? A sagacidade, a ação que visa lograr, né? Ou seja, uma armação, uma cilada, né? Ou qualquer outro meio fraudulento. E a pena nesses casos é de 1 a 5 anos, ou multa, né? E muitos perguntam, né, por que esse termo estelionato, né? Isso daí surgiu desde o direito romano, já se usa esse nome. Que era isso? Era o nome de um lagarto, que o estélio, ou seja, o nome do estelionato surgiu de um lagarto. Porque ele muda, ainda existe, né, esse lagarto, né? Porque ele muda de cor, ele passa desapercebido diante das presas e dos predadores, né? Então, aí que surgiu esse nome. Então, alguns falam estelionato, né? O estelionatário ou lagartão, ou seja, aquele que se passa para enganar outras pessoas. Então, são 4 elementos no direito penal: a fraude, o erro, o resultado duplo e o dolo. O que é isso? O elemento subjetivo do tipo é o dolo. O que é? A vontade, né? Que consiste de empregar a fraude com o intuito de obter a vantagem indevida para si ou para outrem e causar prejuízo alheio. Então, o que vem? É o resultado duplo, ou seja, é o crime que ele visa a vantagem, né, ilícita e o prejuízo alheio. E também alguns perguntam, é possível a tentativa? Sim, é possível. É plenamente admissível. Exemplo, o estelionatário, ele engana a vítima quando está prestes a vítima a entregar um bem, ou uma terceira pessoa a cientifica da fraude, né? Ou do engodo que ele está passando. Então impede que venha a entrega do bem, né? Ou seja, do que ele está tentando tirar vantagem. Então aí também a tentativa é admissível. Agora, como é a punição? Aí vai ser examinado, né, o iter criminis, né? Que é isso? O caminho que o estelionatário percorreu. Quanto mais ele percorreu, claro, maior vai ser a pena que ele vai levar, né? Ou seja, pelo ato que ele cometeu, que é o iter criminis, é a cogitação, né? A pessoa ela cogita, ela prepara, executa, aí vem o exaurimento, né? Então para que haja uma punição vai ser examinado, né, esse iter criminis. E também já estão mandando perguntas aqui sobre o estelionato privilegiado. O que é isso, estelionato privilegiado? Está no artigo 171, parágrafo 1º, se o criminoso é primário, né, e
e é de pequeno valor o prejuízo, aí o magistrado ele pode aplicar a pena conforme o dispositivo do artigo 155, ou seja, o que se aplica ao estelionato privilegiado, né? Que pode substituir a pena de reclusão pela de detenção. Que é reclusão? É uma medida que consiste na privação da liberdade do condenado. Já a detenção, ela é cumprida em regime aberto, semiaberto, casos de menor gravidade, né? Então, a reclusão de maior gravidade, a detenção de menor gravidade. E também pode diminuir a pena de 1/6 a 2/3 e também aplicar somente a multa. A concessão desse privilégio não é que o juiz ele é obrigado, ou seja, que ele quer, ele, de acordo com o legislador, ele é obrigado a aplicar o privilégio. Não é uma mera faculdade judicial, pois se trata de um direito subjetivo do jurisdicionado, né? Ou seja, ora réu, nesse caso em que se ele tiver direito a esse privilégio, né? Que a lei que está elencado na lei. E também que hoje, né, o que é mais rotineiro em relação ao estelionato é o estelionato com fraude eletrônica, né? Que a pena de reclusão pode ser de 4 anos a 8 anos, ou seja, aí já pode dar prisão, né? No caso de 8 anos, o regime já é o fechado, né? E multa se a fraude é cometida com a utilização de informações, né, fornecidas pela vítima ou por terceiros, induzindo a erro por meio de redes sociais, contratos telefônicos ou envio de correio eletrônico, né, seja o e-mail fraudulento ou qualquer outro meio análogo, né? Ou seja, fraudulento análogo. Aí a pena pode ser aumentada de 1/3 a 2/3. Se também utilizar de servidor mantido fora do país, ou seja, em outro país, aí a pena também aumenta-se nesse caso. E também se for por entidade de direito público, instituto de economia popular, assistente social ou beneficência, né? Se a fraude, né? Se o estelionatário cometer fraude em relação a essas entidades, né? E também em relação ao aumento de 1/3 ou dobro, se a vítima for o idoso ou vulnerável. Nesse caso, por sua vez, nos termos do artigo 217A. O que fala o artigo do 217A? O menor de 14 anos, o enfermo, o deficiente mental, ou pessoa de qualquer outra forma não puder oferecer resistência, né? Por exemplo, dos 12 aos 18 anos, adolescentes, né? Os adolescentes. Aí já vem os idosos, né? Mais de 60 anos, já se classificam nessa parte dos idosos, 60, 65. E o julgamento do estelionato, onde é que vai ser, né? Muitos perguntam. É no local onde se consumou o delito e não no local do distrito da culpa, né? Ou seja, o local aonde se consuma. E também pela lei 13.964,
de 2019 passou a ser a ação condicionada à representação. Antes era incondicionada, mas em direito, né, sempre há as exceções. Quais são essas exceções? Quando for contra a administração pública, direta ou indireta, criança ou adolescente, pessoas com deficiência mental maior de 70 anos, de acordo com o artigo 171, né, que é o estelionato, parágrafo 5º do Estatuto Repressivo, ou seja, do Código Penal. E também nós sempre reportamos, né, que a lei penal ela sempre retroage para beneficiar o réu, ou seja, retroage in melius e não in malus, né, ou seja, o termo latino, né, que se usa, né, não para prejudicar, sempre para beneficiar. E também o direito processual é diferente do direito penal. O que é o direito processual? São normas que definem o andamento do processo. O tempo rege o ato. Já o direito penal, o direito civil, é o direito dever. O que é isso? Ou seja, normas a serem seguidas. Direito material, né? E também sobre o estelionato, cabe também acrescentar que coisa alheia como própria incorre em quem vende, ou seja, o escambo, a permuta, troca, em pagamento, em locação, em garantia, coisa alheia ou própria, usando a fraude, né? Ou seja, as pessoas quando usam a fraude para o recebimento de indenização, também o valor de seguro, destrói total ou parcialmente, ou oculta coisa própria, ou lesa o próprio corpo, ou a saúde, ou agrava as consequências da lesão ou doença, com o intuito de haver o recebimento de uma indenização ou valor de seguro. Aí também, nesses casos aí, também faz parte do estelionato. E também tem a fraude no pagamento, né? Hoje já está meio em desuso, né? Mas ainda tem em relação ao cheque, né? A fraude no pagamento por meio de cheque, né? 171, parágrafo 2, o inciso 4º, também fala sobre o cheque, né? Nas mesmas penas, incorre quem emite o cheque sem suficiente fundo em poder do sacado, ou seja, o banco, né? O sacador, a pessoa que emite o cheque, o beneficiário, a pessoa que vai se beneficiar, né, desse cheque. Então também há o estelionato em relação ao cheque, que também nós devemos falar sobre essa parte que é muito importante também. Então o bem jurídico é o patrimônio que é subsidiário à fé pública, tendo em vista que o cheque é um documento e a conduta acaba realizando, nessa conduta acaba se realizando uma falsidade ideológica. É claro que o agente responde apenas pelo estelionato, porque a falsidade ideológica ela vai ser, pelo princípio da consunção, ela vai ser absorvida, ou seja, ele somente vai responder somente em relação ao estelionato e não em relação à falsidade ideológica nesse caso, que é um conflito aparente de normas, né? Então, já mandaram essas perguntas, eu agradeço aqui a presença de todos, e na próxima aula nós iremos responder as perguntas que foram mandadas aqui
certo? E eu prometo respondê-las. Muito obrigado.